Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos explorar um tema crucial em tempos de crise, a logística humanitária. Para isso eu recebo Juliana Piccoli Agatti, diretora de Governança e Estratégia dos Correios. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço aí a possibilidade de participação desse podcast para trazer um pouco, das questões aí dos Correios tão presentes nos dias de hoje. Juliana, a gente que agradece. Eu gosto de iniciar a conversa do podcast do Inova Social conhecendo um pouquinho mais sobre os que passam por aqui, os convidados, né? Cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história, então eu queria escutar um pouquinho quem que é a Juliana, qual que foi sua trajetória até aqui, Juliana? Bom, vamos lá, né? Eu vou tentar ser rápida, né? Geralmente a gente leva um pouco mais de tempo, né? Bom, eu nasci em Santo André, mas fui para o interior de São Paulo, ainda pequenininha, para Araraquara. Meu pai foi transferido para Vilares lá, a gente foi com toda a família e foi conhecer Araraquara. Então, sempre estudei, né, em escola pública, sempre acessei serviços públicos, assim, que eram essas as condições ali da época, né? E era interessante porque naquela época a escola era perto de casa, os amigos da escola eram os amigos do bairro, então isso fortalecia os vínculos, assim, né, da comunidade. Hoje eu tenho essa leitura, assim. Aí teve um momento que eu fui para escola particular e depois entrei na universidade pública, foi quando eu comecei a entender um pouco, assim, de realidade social e de desigualdades, porque eu via que na universidade, especialmente, muitos dos que estavam lá na universidade pública, os pais, mães, assim, eram doutores, tinham estudado, tinham mestrado, né? E não era essa a realidade do meu pai, da minha mãe, né? Que tinha o ensino fundamental. Então, eu falei assim, nossa, o mundo é esse, né? Então, desde a universidade, eu fiz Ciências Econômicas na Unesp de Araraquara. Eu comecei a trabalhar muito com essas questões sociais, né, e problematizar. Então, tudo que eu procurava tinha relação com isso, né? Apesar de fazer economia, porque na época a economia não se voltava muito para as questões de desigualdade, para as questões da relação, do tanto que a economia pode colaborar, né, para essa redução da desigualdade, para melhor distribuição da renda. Então era um caminho, assim, um pouco mais difícil, né, seguir esse caminho na universidade. Então, logo eu terminei a universidade, eu comecei a participar também de eleição municipal. Foi quando eu conheci o Edinho, né, que é atual prefeito de Araraquara, no seu primeiro mandato. Eu participei da campanha dele por meio de uma propaganda, por meio da mobilização dos jovens e propaganda eleitoral. Foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de trabalho. Então, eu trabalhei esses 4 anos com orçamento participativo, com implementação da participação popular no município de Araraquara, e aí isso me abriu, assim, um campo de visão muito interessante, porque eu comecei a conhecer a cidade de fato, né, e todas as diferenças da cidade. A cidade não era aquela lá do meu trecho, né, de casa para a escola, para a faculdade. Então, eu fiquei encantada. Eu me lembro, assim, eu queria trabalhar, assim, 24 horas, porque eu achava aquilo incrível, poder conhecer a cidade meio que na palma da mão. E foi um governo, né, que desde o início promovia a inclusão social, levava a participação popular. No segundo mandato do governo do Edinho, eu fui para a área de assistência social. E foi na mesma época que teve o Bolsa Família Chama, o início do Cadastro Único. E eu gostei muito dessa proposta. Eu tive uma oportunidade de vir para Brasília, né? Eu estou em Brasília agora. E eu me lembro que em Brasília eu cheguei e falei assim, nossa, deve ser muito legal pensar política pública para o país, assim. E veio aquela vontade de um dia poder colaborar em Brasília. Aí no ano seguinte eu estava em Brasília. Aí em 2006 eu peguei e vim para Brasília. E eu entrei no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foi quando eu tive a oportunidade de viajar praticamente o Brasil todo, né? Falando de Bolsa Família, Cadastro Único, redução de desigualdades, pobreza. E num debate, assim, muito do desenvolvimento econômico, porque foi o que a gente vivenciou, né? Naquela época, no governo Lula, porque quando a gente teve a crise lá em 2008, o que segurou foi muito a distribuição de renda, né? A questão do salário mínimo
com o reajuste, sempre acompanhando o desenvolvimento econômico. Então, foi um momento muito rico e muito interessante. Trabalhei também na Secretaria de Política para as Mulheres, que estava na Presidência da República, e na Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e estava lá quando aconteceu o impeachment, né? O golpe. Então, foi muito impactante, e naquele momento eu resolvi retornar para Araraquara. Em Araraquara eu fiquei 6 anos novamente, estive como secretária de Participação Popular, depois como secretária de Governo, Planejamento e Finanças, abrindo uma outra experiência na política pública municipal, e retornei em 2023 para Brasília, assumi como secretária executiva no Ministério do Esporte, junto com a querida Ana Moser, né? Então, assim, foi uma mistura, assim, de estar trabalhando ali com uma pessoa que eu sempre admirei, porque eu jogava vôlei, e fiquei até outubro, quando eu tive a oportunidade também de vir para os Correios e assumir aqui a diretoria de governança e estratégia. Então, eu sou essa pessoa que olha para a política pública, para a administração pública, como um propósito de vida, porque eu acredito que é pela política pública, por essas decisões, que a gente consegue transformar a vida das pessoas. Então, isso me faz muito bem, e é assim que eu gosto de viver. Juliana, e no meio de tudo isso, você ainda fez um mestrado em política social. Ah, sim. Aí na UNB eu fiz o mestrado em política social, que foi quando eu estava na época do MDS. Tive meu filho também, né? Que é importante dizer, porque não é fácil conciliar tudo isso também com a maternidade. A gente percebe, nós que somos mulheres, ao longo do tempo, que ocupar esses espaços, né, de maior expressão na gestão, na alta gestão, é muito difícil, porque a questão da política do cuidado, que hoje está tão bem debatida do governo federal, ela é algo que precisa ser debatida mesmo, porque a gente tem uma jornada de trabalho muito intensa em casa, no cuidado, por mais que você tenha companheiros que compreendam, mas tem uma questão cultural forte, histórica, que a gente precisa de rupturas, e eu fiz o mestrado em política social. Estou me preparando aí para um doutorado, hein? Quem sabe? Legal. Porque estudar dá chão, né? Aterra a gente, assim, dá essa pausa para pensar, para avaliar, porque a dinâmica da gestão, ela é muito tempestiva, né? Então, a todo momento você precisa tomar um. E eu vivi em Araraquara o período da pandemia. Então, lá, eu não fiquei um dia em casa, porque a gente trabalhou incessantemente. Eu não sei o que é trabalhar remoto. Para isso não fez parte da minha vida. Então, a gente tinha que tomar decisões diariamente, e lá foi referência no combate à pandemia. Foi o único lockdown, verdadeiro lockdown que teve, foi lá. Então, estar nesses espaços faz com que a gente tenha que tomar decisões imediatas. Em município, então, você vive a gestão o dia inteiro, porque você sai na rua, você vê um fio solto, um buraco, você vai na feira, você vai a algum lugar. Então, assim, todo mundo te aborda, e você também se sente parte e responsável de tudo aquilo que você vê o tempo todo, né? Porque está presente ali. Então, eu fiz esse mestrado também, foi muito interessante. Gostei muito, e esse é um viés, assim, que eu gosto, né? Dessa relação da economia com a política social. Juliana, falando sobre Correios. Todo brasileiro conhece os Correios. É uma empresa pública que está presente no nosso dia a dia, isso sem dúvidas nenhuma. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente iniciar essa conversa sobre Correios, em termos gerais, o que são os Correios hoje, né? A gente tem aí uma empresa de telégrafos, então é uma empresa que mudou durante muitos anos. Qual que é a situação hoje dos Correios? Qual que é o cenário? Se a gente falar o que são os Correios hoje, o que você diria? Bom, os Correios é uma empresa pública que está presente em todos os municípios do Brasil, e é a maior empresa de operação logística no país, na América Latina, assim. E cumpre uma missão social. Acho que é isso, assim, que é importante, né? Quando eu cheguei nos Correios, eu fiquei, de fato, muito impressionada com o que eu encontrei e com o que eu consegui enxergar na empresa. Porque os Correios estão presentes no nosso dia a dia. Está dado, né? É como se tivesse dado, minha encomenda vai chegar, o carteiro vai chegar aqui. Todo mundo espera, né? O carteiro chegar, ou ir nos Correios para levar alguma coisa para alguém. Então, no nosso imaginário, os Correios é isso. É o que chega para nós. Mas por trás
disso que o carteiro expressa, que é incrível, essa questão afetiva, essa questão do levar a cidadania para as pessoas, essa integração, né, de pessoas do país, essa integração nacional que os Correios representa, por trás disso tem uma mega operação logística, né? São quase 90 mil empregados que os Correios têm, são 361 anos de serviço postal, é de 1663 o serviço postal. Então, a trajetória dos Correios, ela caminha junto com a história do Brasil, está presente em todos os municípios, tem quase 11 mil unidades de atendimento. Então, os Correios têm essa presença nacional e que é interessante porque essa presença nacional é o seu viés da missão constitucional que está dada para os Correios. No passado, essa missão constitucional ela foi muito relevante, porque cartas era 70% mensagens do seu serviço, do seu produto. Hoje já reduziu, mas passa por uma transformação digital. Hoje as cartas escritas mesmo, elas têm muita relevância nos presídios. Olha só essa questão social, acho muito interessante, porque é a forma de comunicação com os familiares. Então, essa relevância é interessante. E essa mega empresa, ela tem essas duas frentes hoje, né? Que é os Correios. Essa missão social, que é o serviço postal básico do nosso monopólio, que os Correios têm essa prerrogativa, e, ao mesmo tempo, essa mega operação logística diversa, que entra no momento em que o e-commerce é muito forte, está em crescimento. Então, ela é essa empresa que mantém a sua essência e a sua identidade da sua criação e da sua natureza, ao mesmo tempo que se moderniza ao longo do tempo, que é o que você disse. A gente falava de telégrafo. Quando a gente vai no Museu dos Correios, lá tem uma história interessante que as pessoas passavam na agência para ver a hora, que era o único lugar que tinha relógio. Então, todo mundo passava pela agência dos Correios. Então, tem essa riqueza. O Museu dos Correios é muito rico aqui em Brasília. Toda a proposta de filatelia também, que relata o selo, ele relata cada período da história. E quando você pega assim, a sequência de selos, você consegue traduzir muito da história do Brasil e da história dessa missão social, porque os Correios chegam onde ninguém chega. Nenhuma outra empresa privada chega onde os Correios chega, porque ele tem essa missão social. E só uma empresa pública pode cumprir essa missão social. Então, tudo que acontece hoje, que os Correios conseguem desenvolver, é justamente porque o presidente Lula, no seu primeiro dia de governo, tirou os Correios da lista de privatização, porque compreendeu que logística e serviço postal é estratégico para o país, para essa conexão de pessoas, né? Então, acho que os Correios é isso, assim, né? É essa empresa gigante que está com um olhar no social e, ao mesmo tempo, tem um olhar para essas grandes operações logísticas em todos os setores. Legal. Pegando esse gancho que você falou sobre a retirada dos Correios da lista de privatização por ser algo estratégico, e eu acho que você falou uma coisa muito interessante que é história e missão social, né? Eu queria escutar de você como que é fazer parte da liderança, né, dos Correios no momento de crise humanitária. A gente passou e está passando por alguns momentos e vai passar por outros tantos, né? Como que hoje estar na maior operação logística do país, né? Principalmente por uma crise humanitária? Bom, é muito gratificante, né? E quando você lembra isso, assim, a gente vê o peso também dessa responsabilidade, né? Porque é uma crise humanitária, né? Uma situação de calamidade que está presente no país. E os Correios têm se preparado para isso, assim. É uma empresa que a gente olha, é como se ela estivesse pronta para isso e não precisa muito para diversificar, para atender, porque
tem uma organização e tem braços muito sólidos em todos os estados, em todos os municípios. Então, essa presença nacional favorece. E junto com isso, nós temos uma política de sustentabilidade, que é o que a gente fala, ESG, que é o ASG no português, que é o ambiental, social e a governança. Então, tem uma base normativa e legal que possibilita também que a empresa seja esse braço do governo junto com a sua missão constitucional e cumpra com essa missão, né? Então, tem um programa aqui que é o Solidariedade Expressa, que é para atendimento às situações de calamidade, a situação do refúgio também, que são aqueles objetos que há muito tempo, né, estão lá nas agências, né, nas unidades, ali nos centros dos Correios, e que tem um prazo que as pessoas não procuram mais e que, pela lei, nós podemos destinar também. Então, a gente esteve presente em outras situações sociais do ano passado, né, em São Sebastião, em São Luís, assim, e mesmo no Rio Grande do Sul também, né, que hoje volta, mas a gente esteve presente. Então, os Correios têm a sua estratégia, é isso que eu quero dizer, porque toda empresa pública tem um plano estratégico. Então, no seu plano estratégico, e esse que foi revisto agora, que é de 24 para 28, ele traz essa questão muito forte da sustentabilidade, da integração nacional, da contribuição dos Correios para as políticas públicas, e disso desdobra algumas políticas, né, que é de sustentabilidade, é de governança, porque realizar tudo isso numa situação de calamidade requer uma governança sólida e requer algumas bases para que a gente possa operacionalizar. Então, tá nesse momento, né, considerando assim o apreço pessoal também, em particular, que eu tenho por essa agenda de redução de desigualdade, de chegar a quem mais precisa, e numa situação de calamidade todo mundo precisa, é muito gratificante. Mas é uma situação assim que ela acontece também porque tem lideranças do nosso país que entendem essa importância. Então, tem o presidente Lula ali que sinaliza para os Correios, né, a importância de estar junto nesse processo, e tem o presidente da empresa, o Fabiano também, que logo compreende e consegue colocar toda essa rede que é a empresa, né, com todos os seus empregados, trabalhando em prol disso, sem deixar de lado todo o seu trabalho que precisa ser desenvolvido em todos os estados. Então, a gente continua com o nosso serviço postal, garantindo as entregas. Então, assim, é muito gratificante, é uma responsabilidade enorme e é uma conjuntura de esforços, de um conjunto, assim, de visão e liderança que possibilita essa realização e esse atendimento a essa situação de calamidade, no caso aí hoje que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul. Falando do Rio Grande do Sul, especificamente, eu escutei uma frase que acho que foi o gatilho para essa nossa conversa, que foi o seguinte: na Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o que mais se via era a cor amarela dos Correios. E isso me chamou muita atenção. Então eu queria falar um pouquinho sobre como que foi essa operação de transportar as doações gratuitamente. Quando a gente fala de doações, não é um punhado de doações. Nós estamos falando em sei quantas centenas de toneladas que vocês estão transportando, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa operação, como que ela foi organizada, quais foram os grandes desafios que vocês encontraram, porque eu comentando a respeito com um colega do terceiro setor, eu falei, o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai nos ensinar muito em como a gente muda a forma em relação a doações. A gente teve outros tantos casos na história do Brasil, que a gente olhou e falou assim, legal, a gente sabe como atuar isso. O terceiro setor, a filantropia, ela já sabe como atuar nessas questões humanitárias, de emergência. Só que Rio Grande do Sul está vindo para ensinar um outro cenário para a gente. Então eu queria escutar de você, como que foi essa decisão, né, de atuação e o que vocês encontraram de desafio nesse cenário todo?
Bom, é um desafio enorme mesmo, né? Ao todo, mais de 21 mil toneladas arrecadadas, né? As pessoas colaboraram, as empresas colaboraram, as instituições colaboraram, e cerca de 5 mil entregues, toneladas, 5 mil toneladas entregues. E aí eu vou falar um pouquinho da diferença aí desses números, né? Mas é interessante, a gente que trabalha com política pública e empresa pública, é a tomada de decisão, né? O gatilho para a tomada de decisão. Nós nos reunimos porque teve a situação lá de calamidade que o governo foi prontamente lá no Rio Grande do Sul e teve o anúncio da suspensão, né, que ia adiar o concurso nacional unificado. E os Correios estão na operação logística do concurso nacional unificado. Então, junto com tudo isso, teve essa questão da operação logística aí do concurso nacional. Então, logo a gente se reuniu para pensar isso, o nosso presidente disse: nós precisamos sinalizar, por conta do contato do presidente Lula também com o presidente Fabiano, isso no mesmo dia, nós precisamos sinalizar como que os Correios vão entrar nessa ajuda humanitária no Rio Grande do Sul. A gente sentou rapidamente, fez uma reunião, né? Falou: olha, vamos sinalizar que a gente está recebendo, a empresa está recebendo, né? A diretoria executiva reunida junto com o Ministério das Comunicações, a empresa está recebendo doações. Mas vamos restringir inicialmente em algumas capitais, porque a capilaridade é muito grande, então essa operação logística ela pode se agravar, porque tudo tem que concentrar em São Paulo, em Cajamar. Então a gente abriu para 4 capitais e sinalizamos lá que estaremos arrecadando, né, tudo que foi divulgado aí. E a gente se impressionou, porque rapidamente veio muita coisa. E aí, nas sedes, nos estados, as outras superintendências estaduais dos Correios começaram a nos procurar, querendo também participar dessa rede, porque estava todo mundo indo nas agências, querendo doar. E aí a gente foi escalonando a abertura de unidades de estados que recepcionariam os donativos. Então, rapidamente, assim, hoje a gente tem o quê? São 20 dias, um pouco mais de 20 dias, e são 21 mil toneladas, né? Porque começou dia 6 de maio. Hoje, a gente tem hoje é dia 29. Então, foram mais de 21 mil toneladas. E a gente chegou no momento em que toda essa arrecadação precisaria ter vazão. E essa foi a conexão com a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, a comunicação com o Ministério recém-criado lá, que o ministro Paulo Pimenta está à frente ali, e a gente tentar organizar como é que seria esse fluxo de envio de encomendas. Então, teve um momento que a Defesa Civil porque a gente não tem espaço aqui para armazenar tudo e garantir a distribuição na última milha. Vamos reorganizar. Foi por isso que, em determinado momento também, a gente suspendeu vestimentas. Então, ao suspender vestimentas, a gente rapidamente divulgou nas redes sociais, nos canais de comunicação, que, aliás, tem um papel fundamental nesse processo, na informação real, né, do que está acontecendo, né, aqui fazendo um parênteses contra todo tipo de fake news que se apropria desse momento. Então, a importância, né, de pessoas como você aqui, a gente poder estar aqui nesse podcast, de falar a realidade dos fatos. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma comunicação muito fluida com as superintendências estaduais. Então, dá o comando e isso acontece na base. Então, suspende o recolhimento de vestimentos. E por quê? Porque a gente já tem muita quantidade de vestimentas, a triagem é um pouco mais difícil. Geralmente, assim, muita coisa se aproveita, mas muita coisa não se aproveita. Às vezes as pessoas aproveitam para aquela peça ali que não está usando mais, como um descarte. Então, como você disse, é uma consciência mesmo. O Rio Grande do Sul traz para a gente essa consciência. E a gente entendeu importante focar naquele momento, né, em alimentos, água, material de higiene, ração PET, material de limpeza, fraldas, absorventes, isso que está aí presente no dia a dia. Então,
uma operação que, ao compasso do que estava acontecendo lá, nós tivemos pessoas nossas que foram para lá também, o presidente Fabiano foi diversas vezes, alguns diretores também se fizeram presentes lá, justamente para que nos primeiros 10 dias a gente cumprisse essa missão aí que foi dada e que foi compartilhada pelo governo federal conosco, né, para a gente colaborar aí nesse braço aí dessa ajuda humanitária na situação de calamidade. E chegou. O que é interessante quando você fala do amarelinho, é porque assim, o amarelinho ele transmite credibilidade, né, confiança. Então, a gente acredita aqui na empresa e nós fazemos essa avaliação, todo o corpo diretivo aqui da empresa, que a marca dos Correios é muito forte. E essa confiança possibilitou também esse montante de doações, né? Porque as pessoas confiam que chega. E agora a gente está num outro estágio lá. Em parcerias, a gente teve uma parceria muito importante aí, né, com o parceiro Carrefour, que cedeu um espaço lá. E outras parcerias estamos buscando, justamente para garantir essa armazenagem melhor lá, em alguns polos distribuídos em todo o estado, para garantir a chegada na última milha. Tanto também todo o processo de triagem, quanto na entrega ali para o destinatário final. Não apenas nos abrigos da Defesa Civil, mas em outras unidades de entrega hoje, que a gente está ampliando, junto também em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência e com o Estado. Juliana, eu queria manter a conversa nessa parte de gestão, porque você falou 2 pontos importantes, né? Agilidade na tomada de decisão, e você citou, né, a suspensão de receber as vestimentas como doação, e eu entendo isso. A gente, né, no prédio que eu resido, a gente fez a coleta de vestimentas para levar para os Correios e a gente viu um pouquinho desses descartes, né, de roupas. Então eu entendo isso que você está falando, mas eu queria entender como que foi feita a tomada de decisão nessas situações tão dinâmicas e urgentes. Vocês mudaram muito rápido. E para uma empresa do tamanho dos Correios, para quem já trabalhou dentro de uma grande empresa, de uma multinacional, entende que às vezes os processos são rápidos, mas lentos, né? Não tão rápido quanto vocês foram. Como que foi essa dinâmica de falar assim, não, agora a gente não precisa só disso, agora o pessoal da triagem lá no Rio Grande do Sul não está conseguindo dar vazão para o vestuário, eu preciso focar em, sei lá, comida pet, né? Vocês foram muito rápido, como que foi essa dinâmica? A comunicação é tudo nesse momento e ter as redes de contato rápidas, assim. Os Correios é uma empresa que tem essa organização hierárquica muito constituída. E nós temos canais rápidos de comunicação com todos os superintendentes estaduais, que rapidamente também comunica para as agências. Então, um comunicado que a gente solta chega imediatamente. E então as pessoas se organizam e sinaliza para a sociedade, a partir também dos meios de comunicação nacional, o que é que vai ser suspenso e o que é que a gente vai continuar recebendo. Então, a Defesa Civil e o Ministério presente lá no Rio Grande do Sul agora, né, sinalizou para a gente essa questão da vestimenta, e tão logo sinalizou, e era algo que a gente percebia também, porque nós estávamos acumulando as toneladas por conta de conseguir escoar lá, então entendemos que seria importante suspender por hora e manter a arrecadação do que seria essencial. E só corrigindo, já são mais de 22 mil toneladas e mais de 5 mil entregues, e nós zeramos até terça-feira todo o estoque de alimentos que tinha, por conta dessa dinamicidade aí que a gente conseguiu acelerar junto com esses galpões novos ali no Rio Grande do Sul. Então é tudo muito dinâmico. E essa questão do tempo da tomada de decisão é que faz toda a diferença. Em situação de calamidade, ou mesmo situação da pandemia, que é o que eu vivenciei muito de perto lá em Araraquara, é impressionante o quanto o tempo de um dia para o outro faz toda a diferença. O momento que você toma a decisão.
Então, por isso que é importante ter pessoas experientes envolvidas. E os Correios, a experiência em logística dos Correios é algo incrível, porque está no DNA da empresa. Então, rapidamente, os profissionais, os empregados, conseguem se reorganizar e ter uma habilidade também nas embalagens, em organizar, em tirar as coisas, os donativos do caminhão, colocar no caminhão. Então, tudo isso tem sido muito ressaltado pelos profissionais de todas as outras empresas e serviço público, o tanto que tem aprendido com os Correios. Eu conversava sobre isso com o nosso diretor de operações ontem, e ele falava disso, né? O tanto que nesse momento tão crucial, nessa situação de calamidade aí do Rio Grande do Sul, os Correios demonstram a importância da relevância dessa empresa pública, que ao mesmo tempo que ela é tão grande, ela consegue se moldar rapidamente na operação logística que é necessária, mesmo numa situação de calamidade em que está tudo muito truncado, mas em todos os municípios do Rio Grande do Sul tem uma unidade dos Correios, tem equipe dos Correios, então tem uma rede instalada, você não precisa ir atrás dessa instalação. Claro que para triagem, aí você precisa somar esforço, tanto que nós abrimos para os voluntariados. Rapidamente, muita gente se inscreveu e muita gente colaborou, especialmente nos grandes centros, né, Cajamar, Brasília, Paraná também, Minas. Então, as pessoas rapidamente colaboraram e foi fundamental. Então, entendo que é isso, assim, a expertise de uma empresa que tem no seu DNA logística, essa comunicação interna favorável e é o foco, né? O foco para dar certo. E essa permeabilidade aí de comunicação que a gente tem para dentro da empresa e que consegue sinalizar o prioritário agora de um dia para o outro. Apesar que a gente dá uns 2 dias, assim, para se organizar, mas é de um dia para o outro. Falando da estrutura, né? Você estava contando agora e eu estava imaginando, é muito uma estrutura de um formigueiro, né? É uma formiguinha, né? É, é como se fosse isso, assim, é uma estrutura que e o mais incrível é o orgulho dos empregados. Isso é algo que tem um destaque aqui dentro da empresa, desde o primeiro dia que eu cheguei, cada vez mais, a gente percebe, assim, o orgulho de estar presente e nós sentimos internamente também a retomada desse orgulho, né? Ó, tô nessa empresa que é valorizada, que é uma empresa estatal, que retoma as suas atividades. Então, essa vontade de acertar e esse sentimento de pertencimento para essa missão nacional mesmo, nessa situação de calamidade, faz com que as coisas fluam muito bem. Então, é a formiguinha mesmo. Cada um que está aqui, desde o corpo diretivo até os empregados que estão nos centros ali, né, de tratamento, de distribuição, os motoristas que fazem com que a carga chegue no seu destino final, é um grande formigueiro mesmo trabalhando para esse bem comum, né, para esse atendimento que ele precisa ser rápido e ele pode mudar todo dia o enfoque. Então fica todo mundo meio que, nessa percepção importante aí, sobre nessa liderança da empresa nesse processo. Juliana, você está na liderança de uma diretoria que tem no nome estratégia, né? A gente está seguindo aqui para o finalzinho da nossa conversa, então eu queria falar um pouquinho de futuro. A logística de entrega de doações já é algo que está presente no DNA dos Correios, é uma coisa que a gente já conhece, então quem nunca participou de um Papai Noel no fim do ano, vocês têm tantas outras iniciativas, você citou algumas durante a nossa conversa. Eu queria falar, olhando para o futuro, quais são os planos e as inovações que a gente pode esperar dos Correios para melhorar ainda mais essa eficiência e responder também quando a gente precisa de impacto social?
Você falou sobre o plano para 2024, 2028. Como que vocês estão olhando o futuro? Esse futuro curto tempo, né? Bom, a empresa uma das palavras-chave para a gente aqui é parceria, né? Nós entendemos que uma empresa desse tamanho, assim como outras empresas nesse porte, deve se valer de parcerias para seguir adiante, porque ninguém consegue suportar todos os custos fixos de uma mega operação e, ao mesmo tempo, ter sustentabilidade. Então, precisamos nos lançar nesse mercado que ele tem uma concorrência muito forte e a gente tem se lançado. Então, nós temos, né, junto com a nossa missão social, que é esse braço de política pública que está na nossa estratégia, no nosso plano estratégico, de todos os lugares que a gente precisa estar, junto com essa missão, a gente tem essa outra frente de mergulhar ainda mais nos mercados concorrenciais e também de ser um braço logístico do governo federal. Foi publicada a lei que dá preferência aos Correios, está para ser regulamentado o decreto e publicado na contratação dos Correios para braço logístico do governo federal, o que pode se estender para governos estaduais e municipais. Então, a gente tem um foco muito apurado nesse mercado logístico da relação com o governo, que entendemos que é muito importante, porque nós já estamos na operação do FNDE, a gente está na operação do CNU, do FNDE, da entrega dos livros didáticos. Essa operação ela é desde a década de 90 que os Correios realiza. Nós temos também a operacionalização do Enem, da entrega de leites em São Paulo, fraldas e em tantas outras superintendências. Em Minas, a gente tem uma ênfase forte com a saúde também. Então, cada vez mais, em conjunto com as superintendências estaduais, estamos nos lançando para esse braço logístico do governo, especialmente naquilo que é política que chega, né? Que são programas do governo que chegam a partir da logística que é necessária para fazer chegar. Junto com isso são as parcerias. Nós temos parcerias recentes com a Caixa, com o INSS. Com a Caixa, a gente tem feito parcerias de compartilhar agências, onde a gente está e a Caixa não está. A Caixa chega de forma digital, com atendimento online. Isso facilita a vida das pessoas, porque muitas vezes um transporte que precisaria pegar para estar presente numa agência da Caixa e consumiria 10%, por exemplo, do Bolsa Família, do seu Bolsa Família, ela pode fazer ali no local. Então, tudo isso a gente está mensurando. E, ao mesmo tempo, entrando no Marketplace, a parceria também com a CNP Seguros, que tem o Correio Seguro, e outras frentes também, e uma delas forte junto com o governo é essa agenda aí do Correio Saúde, né, nessa logística de governo. Então, ao mesmo tempo que a gente está nessa integração, né, a gente está presente em toda a cadeia logística e de suprimentos também nessa relação com o governo, também estamos forte aí nesse mercado da concorrência, olhando para a nossa transformação digital e para a inovação que é necessária. Nós captamos um recurso com internacional, financiamento internacional, para investimento em sustentabilidade, então com troca da nossa frota para veículos híbrido, com utilização do biocombustível também, e também veículos elétricos, né? Esse estudo ele tem sido feito. Nós trocamos as bicicletas por bicicletas elétricas, temos recebido furgões novos por conta da nossa agenda de sustentabilidade, a agenda ESG, de contribuir com essa missão do governo também, como parte de uma missão da estratégia da empresa para redução de CO2, ao mesmo tempo que a gente tem esse viés de investimento em políticas sociais, a gente cuida dessa questão ambiental, de toda a governança necessária para isso. Então, este investimento de 3,8 bilhões aí que a gente conseguiu de financiamento externo é super importante para essa frente. Nós estamos no PAC também, com quase 900 milhões de investimento, inclusive para dar maior dinamicidade na nossa operação, com que a gente consegue deixar mais rápido ali no processo, né, de todo o tratamento para distribuição.
e com um olhar muito atento também à nossa frota, né? E aos custos da frota e as parcerias necessárias para isso. Então, a empresa, ela vive essas duas frentes, que é essa de cada vez mais aprimorar a sua missão social e essa outra de ser esse braço logístico do governo, entrar com mais ênfase no governo e, ao mesmo tempo, se lançar nesse mercado aí do e-commerce, né, do marketplace, se inovar para isso, estabelecer parcerias com startups. E nós temos, que é uma coisa que é um diferencial, acho importante dizer, a Universidade dos Correios. E essa universidade, nós temos buscado parcerias com outras universidades, outras escolas públicas de governo também, para trazer esse conhecimento internalizado, justamente porque tudo é muito dinâmico, a gente tem percebido isso, e nós precisamos ter empregados, né, ter força de trabalho também atenta a essas transformações, junto com as parcerias que estamos estabelecendo aí, para sempre que for necessário, a gente conseguir acompanhar o passo da mudança da sociedade. Porque antes o que demorava 30 anos para mudar, hoje muda de um ano para o outro. A gente percebe, né, a dinâmica, né, da inteligência artificial, de tudo isso que a gente tem, tá atento e escutando. Então, os Correios é essa empresa, né, pública, que se mantém pública, essa empresa estratégica para o Brasil, que cumpre uma missão junto ao governo federal, e, ao mesmo tempo, se lança nesse mercado aí para cada vez mais conectar pessoas, cumprir com seu objetivo de integração nacional e tem como valores importantes que a gente incluiu no plano estratégico agora 24, 28, que é a sustentabilidade e a diversidade. Internamente aqui, nós sinalizamos 40% de cargos ocupados como meta ocupados por mulheres e 30% por pessoas negras, indígenas, né, dentro desse 30%, acompanhando também um percentual até mais alto que as legislações sinalizam, para que a gente consiga trabalhar a diversidade no interior da empresa também. Então, é isso que está na nossa estratégia. A diretoria de governança e estratégia é guardiã dessa estratégia, né, e também dessa agenda de sustentabilidade na relação com o conjunto da empresa e com a governança necessária para fazer tudo isso acontecer. Então, a gente tem uma missão importante aí pela frente. E a gente fica muito feliz que os Correios se coloca com essa evidência aí para a sociedade, porque é o que a empresa é, né, e o que as pessoas têm percebido. Juliana, para encerrarmos esse bate-papo aqui, que foi incrível, é muito legal ver tudo que vocês têm feito e eu acho que esclarece, né, para quem não conhece um pouquinho, que não é só o carteiro, não é só as suas entregas chegando em casa, mas é um mundo de logística imenso. Você citou aqui a Universidade dos Correios, eu acho que é uma iniciativa incrível. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, e essa mensagem, assim, eu deixei aberto para vocês. Então, pode ser a Juliana falando, pode ser a Juliana diretora falando. Esse tempo aqui, eu só peço que seja assim, uma mensagem curta para quem está nos ouvindo, pode ser um convite também, então, só para a gente encerrar mesmo o nosso bate-papo. Tá bem, Vitor. Agradeço muito, assim, e deixar para as pessoas, né, para todos e todas aí que estão nos ouvindo, e dizer assim, né, que a simbologia do carteiro, da carteira, é muito forte para a nossa empresa. Então, quando eles chegam, né, na porta das casas, dos apartamentos, ou quando a gente olha qualquer imagem da empresa na rua, seja o caminhão de Sedex passando, seja um amarelinho que a gente vê lá distante, o que os Correios estão entregando é cidadania, porque é a possibilidade das pessoas se conectarem com aquilo que tem de mais valor. Seja uma pessoa que está distante, que você quer estabelecer aquela comunicação, seja com uma mercadoria que você comprou, que tem um valor para você. Então, os Correios é essa empresa que conecta. E para conectar, é uma empresa que ela tem a sua missão enquanto empresa pública. Essa conexão só acontece porque ela é uma empresa pública e está presente em todos os municípios do país. Então,
na figura do carteiro, da carteira, das simbologias que os Correios se mostram aos seus olhos, tem uma mega operação logística por trás que está pensando sempre em você, né? Para que a sua encomenda chegue, para que uma situação de calamidade seja atendida, para que a sua carta ou a sua correspondência chegue. Então, é isso aí. Eu acho que é uma empresa que mexe com o coração dos brasileiros e brasileiras, porque é uma memória afetiva muito forte. Então, a nossa mensagem é isso, né? Que essa experiência de Porto Alegre sinalize mesmo o que traz o governo federal aí no seu propósito aí de união e reconstrução, porque é isso que a gente está fazendo. De uma forma unida, a gente está contribuindo para a reconstrução lá do Rio Grande do Sul, e assim a gente quer para o nosso país e os Correios aí nessa linha de frente com o braço do governo. Então, agradecer todo mundo que colabora dia a dia com essa mega operação, né? Então, é isso. Juliana, queria agradecer mais uma vez, muito obrigado, bate-papo incrível. E o ouvinte, lembrando que todos os links que a gente comentou nesse bate-papo aqui estão na descrição e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!